As tropas do Exército do Norte do Vietnã, ou Exército do Norte do Vietnã, avançaram pela densa selva com calor abafado. Acima, a densa cobertura de árvores os protegia do olhar implacável das aeronaves americanas de vigilância que patrulhavam os céus. Para o Exército do Norte do Vietnã, este trecho sombrio do infame Trilha Ho Chi Minh era uma linha vital, crucial para transportar suprimentos do norte para os combatentes do Viet Cong no sul. No silêncio opressor, eles permitiam-se um fugaz sentimento de segurança, o tipo que só a selva poderia proporcionar. Mas essa segurança era uma mentira. Algo estava perseguindo-os, algo novo, algo letal. O pequeno drone ágil cortou a copa da selva logo acima das copas das árvores. Munido de uma IA avançada, ele navegava sem esforço entre os galhos emaranhados. Equipado com um sensor térmico ultrassensível, o drone detectava até as mais sutis diferenças de calor, uma mera fração de graus separando um corpo humano do abafado ambiente de mais de 90 graus. A IA embarcada analisava as informações em tempo real, buscando padrões humanos distintivos. Ele não perdia nada, capaz de diferenciar um humano, seja uma perna ou um braço, de um crescimento natural de plantas ou mesmo animais selvagens. Uma vez feita a detecção, ele enviava um alerta de volta para o operador. O operador do sistema de aeronaves não tripuladas, uma adição de ponta às forças SEA, Air and Land da América no século XXI, trabalhava rapidamente. Os pés do drone iluminavam assinaturas de calor pela densa copa da selva. Prova da presença do inimigo. Mas havia um problema. Identificar as tropas. Exército do Norte do Vietnã ocultas na densa selva era um desafio. Olhar para eles era um desafio muito maior. O restante das Forças Armadas dos Estados Unidos da América de 1969 operava com tecnologia antiquada comparada ao arsenal futurista que este destacamento de elite de guerreiros viajantes do tempo trouxera. Improvisar, adaptar e superar. Este era o lema das Forças Especiais Americanas. O drone de detecção deslizou abaixo do dossel e soltou um pequeno transmissor de rádio que caiu no chão da selva, desaparecendo na vegetação rasteira. O zumbido do drone alertou as tropas do Exército do Norte do Vietnã. Cabeças se viraram, olhos vasculharam as árvores acima procurando uma ameaça, mas ficaram perplexas quando o drone sumiu sobre as copas. Especulou-se que um helicóptero americano poderia estar escondido por perto, mas seus instintos indicavam o contrário. Eles já haviam ouvido o rugido familiar dos Huey inúmeras vezes antes. Isso não se parecia em nada com isso. Na verdade, nada em 1968 soou assim. Hesitantes e confusos, a coluna do Exército do Norte do Vietnã avançou novamente, direto para a armadilha do Sea, Air and Land. O pequeno transmissor de rádio, quase invisível na selva, fornecia um sinal forte que podia ser interpretado pelas canhoneiras AC-130 em órbita. Os avançados sistemas de artilharia se fixaram na selva abaixo, com uma precisão que a tecnologia de 1968 só poderia sonhar. As tropas do Exército do Norte do Vietnã, despreparadas, foram surpreendidas pelo zumbido dos motores dos AC-130s, que desencadearam um devastador bombardeio. As cascas de 105 mm e o fogo de canhão de 20 mm afogaram os gritos da formação em pânico e seus animais de carga. A formação se dividiu em grupos menores, fugindo desesperadamente por suas vidas. Drones perseguiram os grupos em fuga, transmitindo informações de alvo para as canhoneiras em órbita. No passado, emboscadas de canhoneiras destruíam suprimentos e caminhões, mas agora elas dizimavam as próprias tropas que o Vietnã do Norte confiava para levar os suprimentos ao sul. E essa foi apenas a primeira de muitas emboscadas que viriam. O custo humano para o Vietnã do Norte crescia velozmente. O custo de manter a trilha Ho Chi Minh, crucial para os Viet Cong derrubarem o sul, estava aumentando desproporcionalmente. Dias depois, os SEALs do século XXI perseguem um novo alvo. Desta vez o voo será próximo e pessoal. Os líderes da Exército do Norte do Vietnã se entrincheiraram no norte do Vietnã do Sul com operações ocultas na selva. A partir desses baluartes, eles desaparecem em complexos de túneis que se estendem por milhas. Alguns desses túneis são vastos o suficiente para esconder uma companhia inteira de tropas, servindo como fortalezas subterrâneas.
Desses baluartes ocultos, os generais do Exército do Norte do Vietnã enviam e recebem ordens, coordenando sua luta implacável contra os americanos e aliados. Encontrar e eliminar esses altos funcionários é crucial para o esforço de guerra, mas o terreno tem dificultado muito a tarefa. O arsenal de drones do Sea, Air and Land, enviado de volta ao Vietnã de 1969, inclui modelos de alta altitude e longa duração com ferramentas de vigilância avançadas. Esses drones têm imagem térmica, sistemas de guerra eletrônica para interceptar sinais de rádio inimigos e IA embarcada que lhes dá um grau notável de autonomia. Esses drones podem cobrir centenas de milhas quadradas e pairar sobre alvos por mais de 24 horas, graças aos painéis solares que estendem a vida útil da bateria. A cobertura persistente valeu a pena, triangulando a localização de uma fortaleza do Exército do Norte do Vietnã na densa selva. A Exército do Norte do Vietnã sabe das habilidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos da América e raramente se comunica por rádio, optando por usar mensageiros. A rede de drones rastreou os mensageiros e, analisando seus movimentos e rotas, a IA triangulou um ponto de origem aproximado para a base deles. A partir daí, os avançados sistemas de guerra eletrônica do drone podem detectar as transmissões de baixa energia e frequentes que a fortaleza do Exército do Norte do Vietnã usa para manter contato com sua cadeia de comando no norte. Os selos avançam pela selva em direção à sua presa. Seus uniformes são muito diferentes dos usados por seus homólogos na era do Vietnã. O padrão de camuflagem usa um efeito de ilusão óptica para enganar o olho humano. É um efeito sutil, mas suficiente para atrasar a detecção por instantes cruciais. Eles também são retardantes de fogo e possuem elementos antimicrobianos para prevenir infecções no campo. Sob o uniforme, uma armadura corporal leve protege o peito e as costas contra projéteis de até 7,62 milímetros. Capacetes táticos têm embutidos diversos eletrônicos, como comunicações de rádio interquadrão e microfones de garganta, que não precisam de um selo para elevar a voz ao transmitir. Fones de ouvido com condução óssea mantêm o ouvido desobstruído e alerta. Eles se movem à noite, ampliando suas vantagens sobre a presa Exército do Norte do Vietnã. Rádios de ondas milimétricas mapearam com precisão a posição do Exército do Norte do Vietnã, sendo pequenos e voando alto o bastante para não revelar sua presença. O baluarte possui fortificações acima do solo, como posições de combate com sacos de areia, postos de escuta e observação e entradas para as camadas subterrâneas. O que está por baixo é desconhecido, mas os SEALs também trouxeram ferramentas para isso. Mas primeiro, é necessário neutralizar silenciosamente a segurança acima do solo. Com óculos de visão noturna de última geração, os SEALs conseguem se aproximar a 100 metros das 3 posições defensivas camufladas que cercam o exterior do complexo. Avançando do nordeste, noroeste e sudoeste, os SEALs enxergam nitidamente através da selva escura usando 2 equipamentos. Os óculos de visão noturna não apenas melhoram a visão noturna, mas também se conectam com drones aéreos para ajudar a mirar nas tropas inimigas. O display de realidade aumentada dá aos guerreiros viajantes do tempo um nível sobre-humano de visão no escuro. A emboscada ocorre em etapas. Metros atrás dos elementos da foca líder, 3 especialistas em guerra de drones abrem as grandes mochilas que carregaram na selva desde a inserção via helicóptero 6 milhas atrás. As mochilas são colocadas planas e abertas, revelando uma estrutura semelhante a uma colmeia no interior. De cada célula da mochila retiram um pequeno drone que colocam numa clareira ao lado. Com 9 drones por mochila, a pequena frota agora conta com 27. Agora é só ligar o pequeno tablet, feito para ser a prova d'água e resistente aos desafios das caminhadas cross-country e combate. O display de cristal líquido flexível do tablet é décadas à frente de qualquer tecnologia que o Exército dos Estados Unidos da América possui e se desdobra para ligar o aparelho. Em segundos, o tablet estabeleceu um link com os drones, e então, com os drones de vigilância já voando alto acima da área-alvo que eles são capazes de se comunicar,
apenas a curta distância, sem suporte adicional dos sistemas do século XXI que o exército moderno usa, mas nessas curtas distâncias, os drones podem operar sem ajuda adicional. Com um toque de dedo, a enxame de drones ganha vida e automaticamente paira 5 pés acima do solo. O operador de drone puxa uma visão aérea de um dos drones de vigilância e desenha um alvo com o dedo. O enxame de drones avança na escuridão a uma velocidade de 15 milhas por hora. Utilizando sensores e software de evitação de colisão, os drones navegam facilmente pela densa selva, acelerando até quase 48 km/h. O zumbido do enxame é ouvido pouco antes de sua chegada, confundindo o exército do norte do Vietnã. Eles nunca ouviram um som como esse antes, e um homem instintivamente pega um rádio para relatar à central de comando 60 pés abaixo do solo. A centenas de metros, um atirador de elite CIA, Air and Land, que monitorava as posições da NBA e buscava equipamentos de comunicação, localiza o operador de rádio. O tiro é complicado. Na frente do seu alvo há um grande galho de árvore, mas ele não se preocupa. Ele já calculou o vento, a temperatura, a distância e outros fatores. Acalma sua respiração e espera pelo momento perfeito. E então chega. O operador de rádio sai de trás da árvore. O franco-atirador aperta o gatilho e a bala explode de seu cano. Cruza a selva em meros segundos antes de esmagar o externo do operador de rádio e silenciar sua chamada de rádio em um grito gorgolejante e cheio de sangue. Então os drones chegam. Os drones só são vistos pelo exército do norte do Vietnã instantes antes do ataque. Inicialmente confundidos com um enxame de insetos gigantes, mas não são insetos, embora tenham uma picada devastadora. Cada drone possui alguns gramas de explosivos potentes e, através de uma rede avançada, eles designam alvos de forma autônoma, coordenando-se para evitar que mais de um drone ataque o mesmo alvo. A maioria dos drones ataca os soldados do exército do norte do Vietnã, colidindo contra eles e explodindo. Os demais drones detectam e destroem automaticamente equipamentos de comunicação, como rádios de campo ou metralhadoras pesadas. Porém, o pesadelo deles ainda não terminou, pois os líderes CIA Air and Land estão no encalço do enxame de drones. Os HK-416 latem na escuridão, com flashes do cano suprimidos para não revelar a localização. Defensores da exército do norte do Vietnã em pânico atiram cegamente na escuridão enquanto o implacável ataque de drones e terrestre despedaça seu comando e controle. O choque e o pavor os desorientam conforme irrompe o caos. Um soldado da exército do norte do Vietnã dispara sinalizadores, iluminando repentinamente a selva. Os dispositivos de visão noturna do Sea, Air and Land se ajustam automaticamente, evitando cegueira ao mudar para um modo menos intenso. Apesar de limitar sua visão noturna natural, as telas de realidade aumentada continuam transmitindo dados de alvo dos drones aéreos. Mesmo com ofuscamento, escuridão e obstruções como árvores e sacos de areia, as silhuetas pintadas de inimigos confirmados permanecem bem visíveis. Um anel de minas terrestres mapeadas por drones de Overwatch após dias observando mensageiros cerca a posição da exército do norte do Vietnã. 2 SEALs são vítimas de minas terrestres, mas nenhum plano é perfeito em combate. Médicos correm para ajudá-los, mas, apesar de conseguirem interromper o sangramento grave, um dos homens perdeu muito sangue. Uma chamada de rádio é feita para a área de preparação do drone, localizada a 1,5 km atrás das linhas de frente. Agora, um novo tipo de drone alça-voo. Não um drone de combate, mas um drone médico projetado para navegar autonomamente sem pré-programação ou input humano. Sua carga inclui diversos equipamentos vitais. Bolsas de plasma e outros líquidos que salvam vidas estão entre os mais importantes. A hemorragia é uma das principais causas de baixas em combate. Embora o sangramento possa ser estancado, é igualmente crucial repor o sangue antes que as funções dos órgãos e do cérebro entrem em colapso. Os drones médicos sobrevoam as árvores, seguindo o sinal do médico. Eles descem para entregar suas cargas e retornam para serem reabastecidos. Todo o processo é completamente autônomo. O dispositivo de segurança aéreo é neutralizado rapidamente. Observando atiradores com visão térmica e noturna,
agirem rápido para impedir soldados do Exército do Norte do Vietnã de se esconderem nas entradas da fortaleza subterrânea. Não é hora dos SEALs fazerem um assalto nas profundezas da terra. No passado, o exército americano nunca surpreendeu as fortalezas subterrâneas do Exército do Norte do Vietnã, dando aos defensores tempo para preparar diversas armadilhas de implantação imediata. O ataque veloz dos SEALs lhes deu tempo, mas perigos sérios ainda os aguardam abaixo, e eles estão preparados para enfrentá-los. Os túneis são apenas grandes o suficiente para um homem passar agachado, favorecendo o menor tamanho dos soldados norte-vietnamitas. Os SEALs terão que tirar a maior parte de seus equipamentos, exceto suas armas, coletes à prova de balas e capacetes com visão noturna de realidade aumentada. Mas liderando o caminho estão os drones. Um deles é um veículo com rodas que detectará piso falso ou armadilhas. O outro é um drone voador capaz de operar além da linha de visão e navegar sozinho em espaços apertados. Ele pode enviar vídeos de baixa qualidade pelos túneis, alertando os SEALs sobre o que está à frente. Os SEALs já resgataram o drone de rodas de armadilhas de piso falso várias vezes, mas, ao ativá-las, ele salva vidas e permite que evitem perigos mortais. A rapidez do ataque impediu que o Exército do Norte do Vietnã ativasse qualquer uma de suas outras infames armadilhas, como passagens com explosivos preparados para intrusão. Após dezenas de pés, a passagem estreita se amplia em um espaço maior, onde câmaras foram meticulosamente esculpidas na terra. Este complexo subterrâneo servia como um centro oculto para treinamento, alimentação e descanso dos soldados do Exército do Norte do Vietnã, com refeitórios, arsenais e dormitórios. Prevendo um ataque, os defensores cortaram quase toda a energia, mantendo apenas algumas luzes estratégicas. Isso lhes dá visibilidade suficiente para identificar e disparar contra os americanos, antes que eles possam avançar completamente. Nem mesmo a escuridão total afeta a visão noturna dos SEALs. A visão noturna em escuridão total geralmente tem dificuldades para enxergar, pois precisa de pelo menos um pouco de luz ambiente para funcionar. Mas com luzes infravermelhas, os SEALs com visão noturna conseguem ver claramente como se fosse meio-dia, deixando as tropas de defesa do Exército do Norte do Vietnã em grande desvantagem. Tentando enxergar através das fracas luzes que eles deixaram acesas, são forçados a apertar os olhos por causa do esforço, inconscientes da dimensão total do perigo que avança em sua direção. Eles não têm muita chance, no entanto. O fogo preciso dos rifles semi-automáticos da CIA, Air and Land, no breu total, com supressores recém-colocados, não dá ao inimigo muita chama de boca de arma para responder. Para limpar salas ou curvas no túnel, os SEALs primeiro enviam drones escoteiros, seguidos por granadas de luz e som. Aparelhos auditivos com tecnologia de cancelamento ativo de ruído protegem os SEALs das explosões ensurdecedoras nos túneis. No espaço apertado do subterrâneo, as explosões das granadas são amplificadas, mas os aparelhos auditivos geram ondas sonoras contrárias, neutralizando o ruído antes que possa entrar nos canais auditivos dos SEALs e causar danos permanentes. O Exército do Norte do Vietnã, no entanto, não possui tal proteção e ficam cegos e surdos pelas granadas de luz e som. Esses dispositivos de atordoamento foram selecionados por uma razão específica. Os SEALs não estão aqui para matar todos, apenas aqueles que têm pouco valor de inteligência. No entanto, os oficiais seniores do Exército do Norte do Vietnã têm alto valor de inteligência, e são eles que os SEALs estão aqui para capturar. Além disso, granadas de efeito moral preservam fontes de inteligência como documentos, mapas e equipamentos eletrônicos que poderiam ser destruídos por granadas de fragmentação tradicionais. A combinação de tecnologia avançada e treinamento de elite gera uma mina de ouro de inteligência. SEALs sofreram baixas leves. Com o auxílio de equipamentos médicos avançados e drones autônomos, os SEALs evitam que ferimentos graves se tornem críticos. Considerando a grande aquisição de inteligência, o assalto dos SEALs é uma das operações mais bem-sucedidas de toda a guerra. Os modernos SEALs da Marinha e sua tecnologia poderiam alterar o resultado da Guerra do Vietnã? Compartilhe sua opinião nos comentários. Confira agora.
E se um F-22 viajasse no tempo para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Ou clique neste vídeo.